Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora. Aqui você aprende que construir empresas não precisa ser um fardo, não precisa ser tão difícil assim. Você pode construir algo leve, que te dê liberdade e ainda mais, empresas que valem dinheiro e não apenas você extrai delas o lucro ou prolabore. Então, fique ligado! E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, aquele que resolve os pepinos da sua empresa quando eles acontecem. Mas não só resolve pepinos, como também te ajuda a não ter esses pepinos, a não ter esses abacaxis. Estou aqui hoje com o Jamerson. Jamerson, muito obrigado pela sua presença. Prazer obrigado, ter você Marcos. aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre um prazer estar do seu lado. Fale um pouquinho do Jamerson pra gente. O Jamerson é um sonhador que deu certo. O Jamerson, com 12 anos, entendeu muito rapidamente o que era ser empreendedor. Eu tinha um grande sonho na minha vida. E esse grande sonho pode ser aparentemente muito pequeno para alguns, mas para mim era realmente gigante. Eu tinha um sonho de ter um tênis Hadley e uma bicicleta que na nossa época, você vai conhecer, Marcão, era a bicicleta Caloi Cross Extra Light do filme ET. Eu não via filme, então não vou saber de falar sobre a bicicleta. Mas você sabe qual que é o filme ET, com certeza. Eu nasci no meio do mato, Jamerson, não tinha TV, eu fui conhecer a energia elétrica já aos 14 anos. Açúcar, já tinha quase 10, era tudo natural. Mas continua aí sobre a bicicleta. Isso. Então eu tinha esse sonho de ter um tênis Hadley na minha época, que era muito famoso, e a bicicleta do filme ET. Só que, infelizmente, meu pai me disse não. Né? Hoje eu falo que é infelizmente, mas na verdade foi o grande aprendizado da minha vida. Né? Um não bendito por alguém que te ama muito muda a sua vida. Então, assim, ele disse que não poderia me dar, eu nunca questionei o porquê, mas eu entendi rapidamente que eu tinha que fazer algo para poder realizar aquele sonho. E desde então, eu procurei uma forma de fazer dinheiro. E para poder fazer dinheiro, eu comecei a vender rapadura, feijão, mel, linguiça, arroz, no bairro que eu morava, que era na Floresta. E daí sim, eu comecei a entender como que funcionava a dinâmica da venda, a dinâmica de ter alguém para te ajudar a fazer as entregas, que seria a logística, e principalmente entendi que o que faz uma boa venda são duas coisas, um bom produto e um bom relacionamento com o seu cliente. Então você começou essa faculdade da vida muito cedo, hein? 12 anos, isso aí. Pois é. 11 para 12. E como que veio essa formalidade depois de empreender? Você fez direito primeiro? Foi a primeira faculdade sua ou você tentou outras coisas antes? Não, foi minha primeira faculdade, né? Foi direito. Meu pai, ele era fiscal da Receita, ele tinha feito direito e contabilidade, então eu cresci dentro desse meio. E aí realmente eu optei por fazer o direito. Ele sempre queria me dirigir para a parte mais conservadora, que seria concurso público, que é a característica dele, mas eu sempre senti aquela necessidade de querer empreender, né, desde pequeno. Então entendi que realmente o que dava dinheiro, o que poderia me fazer realizar os meus grandes sonhos, seria realmente ganhar dinheiro. Então eu fui pro lado de ter um escritório de advocacia. Sim. Não tinha clareza como hoje eu tenho, né, na estrutura que hoje nós temos, mas foi um crescimento muito, graças a Deus, abençoado. Já ouviu umas historinhas em casa assim, do pai falando, fui na empresa hoje, dei uma multa de tanto, né? E aí você talvez tenha até pensado, opa, eu vou ser advogado para ajudar esse pessoal a não receber essas multas, né? A fazer uma gestão melhor. Fala um pouquinho dos problemas que você resolve, do que a sua empresa resolve no mercado. Quais são as suas frentes principais de atuação? Sim. Hoje a JMar Advogados ela atua na área do direito empresarial e o direito da beleza. O direito empresarial, de uma maneira mais simples, mais objetiva, é exatamente você cuidar da vida da empresa, seja desde a relação do empregado, da elaboração de contratos, na parte que envolve a relação com os sócios. E o direito da beleza nada mais é do que isso tudo, só que dentro do viés do mundo da estética, que hoje em dia está muito em voga, né, Marcos? Sim. E quais os problemas que você mais vê hoje dos empresários, século XXI, terceira década? Sim. O direito da beleza é curioso, né? Mas assim, tem muito problema no direito da beleza? O direito da beleza tem muito problema, sim. Lamentavelmente, o número de escolas na área da beleza realmente cresceu demais. E quando eu falo que cresceu, é a área da medicina, odonto, biomedicina, realmente isso cresceu. Então, automaticamente,
as escolas não capacitam esses profissionais da maneira que eu digo, de maneira mais consciente, ter noção dos riscos que envolvem. Então, automaticamente, quando você não tem noção dos riscos, você se expõe mais e automaticamente precisa da gente. Agora, de uma maneira mais direcionada para o empreendedorismo, o que eu entendo é que realmente o empresário ele passa por problemas muito direcionados e é onde a gente realmente consegue perceber isso. Que é o quê? Uma dificuldade na relação da gestão financeira, da gestão de pessoas e na gestão de processos. Isso realmente é muito sério. É uma dor que todos nós temos. Por quê? À medida que você cresce, você precisa de se modificar. Você precisa de alterar. Só que é aquele velho ditado, né? A gente costuma a trocar o pneu com o carro andando. E aí o que acontece é que a grande maioria, que eu entendo do empreendedorismo, ele se preocupa muito em fazer o negócio pura e simplesmente andar, mas ele não se capacita. Ele não participa de cursos, ele não participa de uma faculdade para poder melhorar o seu desempenho. E isso realmente, ao invés de alavancar, ele trava a situação. Tem uma situação interessante também, que você acabou não comentando aí, que tem muito a ver com você, né? Que talvez você acaba chegando em problema em você, que também é a falta de um plano tributário. As empresas estão muito na mão de contadores, né? Apenas contadores que não têm um viés de um planejamento legal e acabam contratando a contabilidade mais como uma commodity. Qual contabilidade faz mais barato, né? Isso também é um problema sério que eu vejo hoje. Às vezes empresas que estão há 30 anos, 20 anos com a mesma contabilidade, o mesmo jeitinho de ser. Quando você fala para o empresário assim, olha, eu acho que você deve conhecer novos caminhos. Ah, mas meu contador já tem 20 anos, ele me falou isso, e acaba que a empresa nem paga muito imposto e acaba chegando numa dificuldade financeira por não conhecer um pouco dessa parte, deixar a empresa na mão de um simples contador. Eu entendo que o trabalho do contador ele tem que ser aliado ao do advogado. Não tem como só o advogado cuidar da empresa, nem só o contador cuidar da empresa. O planejamento tributário, societário, qualquer que seja ele precisa ser feito de maneira conjunta. E por quê? Cada um tem sua capacidade técnica e aí sim, cada um tem uma visão. O grande problema que eu vejo, Marcos, realmente continua sendo do empresário. O empresário, às vezes, ele não consegue ter essa visão macro da coisa. Fica realmente aquela situação muito míope e isso prejudica. E realmente, quando a gente começa a entender que ter uma empresa significa compreender os vários setores, os diversos setores, você começa sim a realmente valorizar que tão importante quanto o contador é o advogado, é o administrador, é o financeiro, é a área de gente. Isso sim faz a mudança. Então, planejar é muito importante, mas tem que ser planejamento de maneira conjunta. Interessante. Você vai falar um pouquinho mais pra gente, porque eu fiquei curioso também, o público com certeza também está, sobre essa questão dos problemas que acontecem no mundo da estética. Porque tanto o médico quanto qualquer profissional da área, ele se especializa muito tecnicamente. Você pode falar um pouco sobre algum problema específico, sem falar nomes assim, de alguns problemas específicos você resolve nessa área? Se esse dono de empresa não tiver uma atenção, ele pode acabar entrando em um grande problema, talvez até ter que fechar a empresa, questão de marca também. Mas só que é o seguinte, gente, isso vai ser depois do pequeno intervalo que a gente vai fazer. Então daqui a pouquinho o Jamerson volta, ele vai falar um pouco mais sobre essa questão dos problemas na estética que ele resolve e também na parte do empresário de uma forma geral, do agro, do empreendedor comum, quais são os problemas mais comuns que ele encontra no dia a dia, e isso é muito importante você ouvir uma pessoa como o Jamerson, que está lidando no dia a dia com esses problemas, para que você venha construir negócios lucrativos e com leveza. Você está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente, será um prazer ouvir a sua opinião. Não se esqueça que toda quinta-feira às 20 horas, episódio novo aqui no canal. Não fique de fora de nenhum e movimente seu negócio, levando ele para um nível muito melhor. Se você quiser se aprofundar um pouco mais e conhecer o que temos para melhorar a gestão da sua empresa, você pode clicar no link da descrição e saber como funcionam nossos encontros presenciais de networking e também online se você está longe de Belo Horizonte. Não perca tempo, vai na descrição e será um prazer receber o seu contato. Sem perda de tempo, Jamerson, fala um pouquinho pra gente, quais são os problemas mais absurdos que você já viu na estética que você resolveu?
Pois é, a gente falar sobre esse mundo da estética, realmente a gente precisa de entender o seguinte. Volto a dizer, os profissionais se capacitam, se preocupam muito com a parte técnica e esquecem um pouquinho da gestão. Gente, existe uma grande diferença entre ser dono de uma clínica, dono de um hospital e ser um médico, um dentista ou ser realmente um biomédico. O que acontece? Nós temos que entender, para ter sucesso, é necessário que você tenha capacidade técnica e capacidade de gestão. Sentar na cadeira de dono é muito diferente. E aí, Marcos, o que realmente eu percebo é o seguinte, é a incapacidade de vislumbrar o risco que está sendo submetido. Então, por exemplo, não tem um contrato de prestação de serviço, não tem os termos de consentimento para a realização dos procedimentos, não tem um termo de satisfação, não esclarece para o consumidor, para aquele paciente que vai fazer o procedimento, do que ele está sendo submetido. E isso realmente gera sérios problemas. E os problemas, eles não são pura e simplesmente, por exemplo, de ter que restituir um valor relacionado à questão financeira, mas também você pode ter impactos na esfera criminal e também junto aos conselhos regionais e federais. Então, realmente, para quem é da área de estética, o mundo da estética é um oceano azul. Mas junto com esse oceano azul, é necessário que se tenha, assim, uma responsabilidade muito grande. Isso implica em bons contratos na admissão do paciente, porque às vezes a clínica quer faturar, né, Jamerson? Isso. E aí o paciente chega, quer fazer uma cirurgia, então tem que ter os processos corretos ali na questão da contratual, da documentação, os exames que são exigidos. Sim. Existem casos, por exemplo, que às vezes a gente vê, né, também de erro por parte do paciente não cumprir os protocolos e de repente tem uma complicação, por exemplo, na cirurgia. Sim, temos sim. Eu gosto muito de citar uma situação que nós vivenciamos agora há pouco tempo em um cliente nosso, ele tem um hospital, e a gente fez até uma campanha, sabe, Marcos, depois de uma situação que infelizmente aconteceu com esse paciente. Esse paciente veio a falecer e nós descobrimos ao longo da investigação, não só do hospital, mas também a investigação criminal, em que a paciente mentiu para o médico. Então, assim, o que eu falo muito, paciente, não minta para o seu médico. Não faça isso jamais. Por quê? O que você está colocando em xeque é exatamente a sua integridade física, a sua saúde ou até mesmo a sua vida. Então, seja honesto, seja transparente com o seu médico, sempre. E no agro, você atua também muito com o agro? Sim. Quais são os problemas mais comuns do agro? Nós temos uma filial hoje em Sinop, no Mato Grosso, e os problemas mais recorrentes do agro, por incrível que pareça, viu, Marcos, é a informalidade. Por mais que a gente trate de valores absurdos, que a história do agro, o mundo é a parte, né? Uhum. O mundo do agro, os valores são de bilhão, de milhão, eles falam com naturalidade. Mas ainda tem vigente aquela característica do fio do bigode. Uhum. Né? Você que vem do interior sabe muito bem, o fio do bigode vale muito. E por incrível que pareça, no agro ainda tem isso. Mas, graças a Deus, isso tem mudado muito. Por quê? Dadas as situações de mercado externo e do próprio mercado interno, é necessário realmente que você mude esse conceito, mude essa cultura do agro. Por que isso? Porque nós temos passado por várias situações em que envolve inadimplência, e inadimplência em grandes grupos pode gerar, inclusive, a RJ, que é a recuperação judicial, e hoje, infelizmente, tem sido uma constante dentro do agro. E aí você atende também o agro e atende outros segmentos, além do agro. Segmentos. E os problemas de RJ têm sido maiores no agro. Hoje, eu vi uma matéria que RJ esse ano, né, aumentou, os pedidos de RJ aumentaram 63%. Né? Isso, significativamente. O que você vê como principal causa disso? Tanto o agro, você viu que existe muita informalidade, mas será que em outros mercados também a falta de precificação, gestão financeira legal, o empresário só pensa em vender é importante, tem que vender mesmo, mas será que não está faltando? Mas não é só vender. Não é só vender, Marcos. Eu particularmente, ao longo desses 28 anos, né, de advocacia e voltando sempre à área empresarial, o que eu percebo é que você foi cirúrgico. Há uma preocupação muito grande relacionada à venda. E vender realmente é muito bom e é muito importante. Empresa que não tem venda, realmente ela vai fechar, não tem como. Mas o que a gente percebe tanto no agro quanto em várias outras empresas é a falta de preocupação com a gestão de processo, gestão de pessoas, gestão financeira. Ou seja, não há como a gente se preocupar só com a venda. E isso, os escritórios de advocacia passam por isso, a gente também passa por isso. Nós temos que nos preocupar realmente
com que a gestão financeira ela seja tão importante quanto a gestão de pessoas e gestão realmente dos processos internos. O que a sua empresa planeja para os próximos 3, 4, 5 anos? Crescimento. Eu sei que esse mercado é desafiador porque depende muito da pessoa do Jamerson, né? Como descentralizar, como delegar seu cliente que é o Jamerson? Ô Marcos, isso é o nosso grande desafio. Se você tiver uma solução rápida e fácil, eu aceito sua sugestão. Mas sim, eu acredito, né? E é o caminho que nós estamos seguindo. Nós estamos criando condições para que a gente possa ter pessoas que façam também a cara da J-Mar Advogados levar para frente. Não só o Jamerson que realmente leva a J-Mar, muito pelo contrário. Hoje nós temos uma equipe extremamente capacitada, uma equipe realmente muito comprometida, como fatores que realmente vão poder fazer mais 5, mais 10, mais 15, 20 anos de história da J-Mar Advogados. E hoje o que a gente mais investe? Pessoas e processos. É isso que a gente investe. Falar em equity no mercado do Jamerson, no ramo de advocacia, desafio. É um pouco mais complexo, porque... mas existem muitas fusões, né? De um grupo com outro. E como funciona isso? Vocês também têm esse desafio de ter que pensar muito em geração de lucro e saber investir esse lucro corretamente em bons patrimônios, em ativos inteligentes, né, que rendem bem acima da inflação, sim. Porque dificilmente você vai ver uma empresa do mercado de vocês sendo vendida por bilhões. Difícil não é, porque existem grandes escritórios, né, seja Brasil, seja nível mundo, seja realmente em situações que você olha e fala, cara, que estrutura, isso é uma empresa, não é pura e simplesmente um escritório de advocacia. Mas particularmente eu entendo que duas coisas valorizam muito esse equity. Primeiro, você ter uma carteira saudável. E o que eu chamo de uma carteira saudável? É aquela carteira que vai te permitir realmente ter honorários muito expressivos e com realmente que o mercado vai olhar com muito carinho para isso. E além disso, na grande maioria das operações de M&A dos escritórios de advocacia, uma coisa tem que ficar muito clara. Não adianta pura e simplesmente o Jamerson entregar a carteira e abandonar. Não, ele tem que ir junto. Então, assim, esse é o grande desafio. Porque os grandes escritórios que fazem grandes operações de M&A, realmente, eles vão junto com o nome e com a carteira. Não é por simplesmente uma entrega de carteira como se fosse uma empresa de telefonia que pega lá e passa lá os seus pontos de venda e tá tudo certo. Não é assim. Qual o DNA da sua empresa, o jeito de ser da sua empresa? E eu vou aproveitar para poder trazer um gancho aqui, né? Porque às vezes quando a pessoa olha para a parte jurídica, o advogado, é tudo por dinheiro. Como funciona isso? Qual o jeito de ser da JR? Da J-Mar. A J-Mar Advogados não é tudo por dinheiro, muito pelo contrário. Eu acho que a característica principal da J-Mar é a característica principal do Jamerson. Você que me conhece sabe um pouco a personalidade, né, o carisma, e isso é fundamental, porque eu costumo dizer para minha equipe o seguinte: gente feliz, gente alegre, entrega bem, trabalha bem. Então, o nosso DNA, a gente traz o quê? Obviamente, a questão do empreendedorismo, a questão de atender o empresário, mas principalmente de maneira pessoal, de maneira personificada e tentando entender o cliente no seu caso a caso, porque cada cliente tem a sua necessidade, Marcos. Em 20 segundos, o que você poderia dizer para os empreendedores que estão nos assistindo? Conselho de ouro para eles. Vamos lá, para alguém que tem 28 anos de advocacia dentro desse mundo empresarial. Preocupe-se com 3 pilares básicos, com uma boa gestão de pessoas, com uma boa gestão financeira e com um jurídico estruturado que possa, sim, te permitir crescer de maneira calma, tranquila, consciente, para que você possa alcançar os seus lucros. Essa é a dica de ouro. E não trate o jurídico como apenas uma novalgina que fica tratando sintomas. O que você pode dizer, em poucas palavras, por que contratar a sua empresa? A J-Mar Advogados é uma empresa de 28 anos, como eu disse para vocês, então nos contratar significa que nós vamos cumprir a nossa missão, nosso propósito, que é o quê? Acelerar as empresas de maneira consciente e dando garantia jurídica, a fim de que você realmente deixe de ter o risco de ter passivos relacionados à área tributária, área societária, área trabalhista e área contratual. É isso aí. E Jamerson, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que o pessoal aprendeu demais com você. Sucesso aí para sua empresa. Eu agradeço e espero a gente ter a oportunidade realmente de colaborar e contribuir novamente com os nossos amigos empreendedores, que a gente sabe que é uma missão árdua, mas realmente brilhante e muito feliz no final da carreira. Dá tudo certo.